turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em casa, estejam dispostos para começarmos mais uma aula, para darmos continuidade ao nosso assunto. Vamos lá? Não esquece de pegar o teu material, anota os pontos principais. Hoje nós vamos estudar o grupo das algas, tá certo? A gente viu os protozoários e nós vimos que junto com as algas, eles fazem parte do reino dos protoctistas ou protistas, não é verdade? Então, esse grupo, como eu falei para vocês, ele é meio diferenciado, né? Porque ele tem dois seres que têm características particulares e diferentes para estarem englobados no mesmo reino. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai ver as características gerais das algas e a gente vai ver como é que elas foram divididas. É importante você ficar calmo, pegar o seu material e anotar os pontos principais. Não vai ser preciso decorar grupos e nome das algas todas, para vocês não ficarem logo desesperados, né? Antes do tempo, sofrerem por antecipação. Então, olha, a palavra alga, né, vem do latim planta marinha. Só que aí a gente já encontra uma contrariedade. Por quê, professora? Porque alga não só vive dentro da água, certo? Eu posso encontrar as algas em ambientes de água doce, salgada e também em ambientes úmidos, tá? Na terra, vamos dizer assim. Então, ó, como eu já falei, junto com os protozoários, fazem parte do reino protoctista, certo? São seres eucariontes. O que é isso, professora? Lembrando, são aqueles seres em que a sua célula é organizada, fica protegida pela membranazinha do núcleo chamada carioteca. É a nossa também, lembra disso, a dica. Certo? Eles são autótrofos, as algas são seres autótrofos fotossintetizantes. O que é isso? São aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Uma outra característica das algas, elas têm, além da clorofila, que é o pigmento que faz com que elas realizem a fotossíntese, elas têm uma quantidade de pigmentos grande também, dependendo da espécie de algas, certo? Podem ser uni ou pluricelulares, elas são fundamentais na manutenção da vida na Terra. A gente fala que se não tivesse as plantas, não existiria vida, que se não tivesse as algas, não existiria vida. Porque elas hoje são consideradas as maiores produtoras de oxigênio da nossa atmosfera. Tá certo? Produtores, por isso são considerados os principais seres produtores dos ambientes aquáticos. Agora, o que eu falei para você, o nome significa, né, planta a marinha, porém, atenção, nem toda alga vive dentro da água. Elas podem viver nos ambientes terrestres. Como assim? Elas vão se juntar com os fungos, tá bom? E elas vão fazer uma associação mutualística, que vai ser chamada de linkings, onde uma vai ajudar a outra, tá certo? Então, elas também podem estar no ambiente terrestre junto com os fungos. Elas não possuem órgãos e seu corpo é sempre um talo. Mesmo dependendo do tamanho dela, é um talo grande. Tá? Como eu já falei, pode ser uni e pluricelulares. Ô, professora, por que as algas não são plantas? Que são tão parecidas, não faz fotossíntese, não são os dois seres que realizam a fotossíntese, né? Então, por quê? Sabe por quê? Porque as algas, elas são muito primitivas em relação às plantas. Inicialmente, quando se estava fazendo essa questão de divisão de reinos, de categorias taxonômicas, se pensou em colocar as algas junto com as plantas, porque de acordo com a ciência, com a evolução das espécies, né, as algas foram os primeiros seres a fazer a fotossíntese e depois veio a evolução pelas plantas que adquiriram um ambiente terrestre.
Mas aí, o que é que diferencia as algas das plantas? Por exemplo, as algas, elas não possuem organelas nas suas células, elas não têm tecidos, não formam órgãos, né? E elas não têm, por exemplo, as partes que uma planta tem, raiz, folha, né? Ela só tem realmente no seu corpinho essa questão do talo, tá? E por isso que ela não pode ser considerada uma planta. E como é que as algas se reproduzem, professora? Elas se reproduzem bem parecido com os protozoários. Se lembra que os protozoários podem se reproduzir de forma assexuada, quando você não tem gametas, e sexuada quando você precisa, né? Então, a assexuada geralmente é por divisão binária, né? O que é divisão binária, professora? É quando uma alga ela vai se dividir em duas, formando duas novas algas que serão geneticamente iguais, não tem uma variabilidade genética. Nas algas também pode acontecer um processo chamado de zoosporia. O que é a zoosporia? São os zoosporos que essa alga vai liberar e que vai formar uma nova alga, tá bom? É parecido com a divisão binária, só muda o nome do que ela vai produzir, tá? Na reprodução sexuada, requer a união dos gametas e geralmente acontece por conjugação. Como é isso? Lembra? Conjugar. Uma vai ficar pertinho da outra, vai passar o material, né? O material genético do gameta, e aí vai se formar pontes, né? Citoplasmática, e aí vai surgir novas algas. Acontecendo também a metagênese. O que é isso? A alternância de gerações. Uma hora ela se reproduz sozinha, outra hora ela faz esse compartilhamento aí, esse pareamento com outro indivíduo. Ok? Classificação, gente. Essa parte aí foi aquela que eu falei para vocês no início. Vocês não precisam ficar tão desesperados para decorar não, para decorar tipo, tá? A gente vai estudar de maneira geral. O grupo das algas, né? Elas foram divididas em 6 grupos, tá certo? Geralmente elas foram separadas pelo pigmento. Se lembra que eu falei que além da clorofila, ela tem outros pigmentos. Então, elas foram separadas pela quantidade ou pelo tipo de pigmento, pela quantidade de células também, como eu falei, uni ou pluricelulares. Então, os grupos das algas são as clorófitas, né, que são as algas verdes, as feófitas, que são as algas pardas, as rodofícias, que são as algas vermelhas, as crisofícias, que são as algas douradas, mas são mais conhecidas como as diatomáceas, tá? As pirrofícias, que são as algas cor de fogo, meio vermelho, meio laranja, e também são conhecidas como dinoflagelados, olha pelo nome, ó, já tem um flagelozinho. E as euglenófitas, são algas verdes sem parede celular, certo? A gente vai ver agora as características de cada um desse grupo, o que é que ela tem de principal. Então, as clorofícias, né, ou as algas verdes, elas podem ser uni ou pluricelulares, podem viver em colônias juntinhas, agrupadinhas ali, né? Podem viver no mar, na água doce ou na terra úmida. Tem uma grande importância evolutiva, pois aí dizem que foi dessas algas que surgiram as plantinhas, as briófitas, que são as plantas mais simples que nós temos, né? As clorofícias têm em comum com as plantas terrestres os tipos de pigmento, né? Que é verde, a reserva, o amido, e tem parede celular formada de celulose, tá bom? Igual as plantas. Então, ela se assemelha bastante, por isso que na questão da evolução, elas surgiram primeiro, depois surgiram as plantas, tá bom? O outro grupo, as feófitas, ou as algas pardas, são pluricelulares e têm o maior porte e complexidade entre as algas. Ou seja, essa daí é a que está mais comum entre a gente, né? Né, um tipo de feófitas são os sargassos, que a gente encontra na praia, né? Geralmente o sargasso, né? O sargasso, como é o nome dele científico, vive no fundo do mar
e tem algumas ramificações com expansões através das quais ele vai realizar a fotossíntese. Então, depois, tá? Essas ramificações têm umas estruturazinhas que é cheia de ar e pode facilitar a flutuação. É por isso que ela pode vir, chega, né, até a praia, pelas ondas. É como se ela se desprendesse, conseguisse fazer essa flutuação e chegasse até a gente, né? Então, é muito comum esse tipo de alga entre a gente. As rodopícias são as algas vermelhas, né? Ela tem um corpo geralmente constituído por filamentos delicados. Pela imagem, a gente vê que ela é mais, né, mais, vamos dizer assim, mais sensível. Ela tem uma aparência mais sensível, né? A gente vê aqui, ó. Elas são marinhas, multicelulares. É comum o seu talo apresentar diversas ramificações, né? É isso aqui, ó, são as ramificações, sendo que tem uma base que é diferenciada e geralmente essa base fica fixa. Não tem células flageladas, essas daqui, ok? Crisofíceas ou as diatomáceas ou as algas douradas. Elas são importantes componentes do fitoplâncton, participando de boa parte da fotossíntese mundial. Por isso que eu falei que as diatomáceas elas são bastante conhecidas. Por quê? O que é o fitoplâncton? Plâncton são os seres marinhos que eles não conseguem nadar livremente. Eles são levados pela, vamos dizer, corrente marítima. Então, são os menores seres, são os seres, né, microscópicos e fazem parte da produção do oxigênio. Estão aí elas, as diatomáceas, certo? A parede celular dela tem muita sílica. Vivem tanto na água doce como na água salgada. As pirrofíceas, ou águas de cor de fogo, ou dinoflagelados, são unicelulares, também fazem parte do fitoplâncton, né? Alguma dessas algas, como essa que está na imagem, a Noctiluca, elas são bioluminescentes, ou seja, ela emite uma própria luz e a gente pode ver à noite pontos brilhantes na água ou na areia de algumas praias, elas são muito pequenas. São responsáveis por um fenômeno chamado maré vermelha. A maré vermelha acontece quando a gente tem uma, vamos dizer assim, impregnação, uma superpopulação dessas algas, que vai liberar uma substância em que vai fazer da água fica realmente vermelha, essa substância, né? E ela, para alguns seres marítimos, ela é tóxica. Então, ela impede esse acontecimento, vamos dizer assim, de vida embaixo da água quando acontece esse processo de maré vermelha, certo? As euglenófitas, que são as algas verdes sem parede celular, são unicelulares e, como o nome já indica, tem o flagelozinho. Tá? Na maior parte do organismo, elas são de água doce e a euglena, que é essa da imagem, é a principal representante. Ok? Então, a gente viu os 6 grupos e a gente vai ver a importância das algas, tá? Isso tudo, quanta informação, gente! A gente precisa saber das algas. Tem muita informação, mas essas informações eu vou resumir para vocês. Elas são as maiores produtoras que eu já falei de oxigênio, né? Que é utilizado para a nossa respiração, né? Liberado para a nossa atmosfera. Ou seja, elas produzem de 70% a 90% do oxigênio que a gente precisa. Ok? Outra coisa, em relação à cadeia alimentar marítima, ela vai estar no primeiro nível trófico. Elas são as produtoras. Ou seja, se elas são produtoras, elas fazem parte do fitoplâncton. Fito vem de produtor. E ela vai servir para o zoo. O zoo é animal, é consumidor. O zooplâncton e para outros animais, porque ela está na base. Produtor, consumidor, se lembra daquela sequência que é uma cadeia alimentar? São utilizadas na indústria, são utilizadas na alimentação humana. Povos orientais utilizam alguns tipos de algas para esse processo da alimentação, né? Na parte científica, são usados para fazer meio de cultura de micro-organismos, para você analisar
você utiliza elas, né? Na questão farmacêutica de fazer remédio, na questão de estética para fazer cremes também. Então, isso aí é a importância das algas. E eu quero também abrir um parêntese para vocês para falar sobre o H, também conhecido como agar-agar. Essa substância a gente vai encontrar nas algas vermelhas e ela tem sido um produto muito usado na indústria de alimentos, tá certo? Que vai na produção. Que tipo de alimento a gente pode usar com esse agar-agar? Sorvete, iogurtes, balas, cobertura de bolos. Então, é uma grande, vamos dizer assim, é um grande achado das algas e de extrema importância para todos nós, ok? Falei. Agora eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? A respeito das algas, assinale a incorreta, a errada. Lê todas as alternativas, tá certo? Pode ser uni ou pluricelulares. Algumas espécies são utilizadas na alimentação humana. O corpo é em forma de talo. As algas pluricelulares possuem tecidos especializados e são fundamentais para a produção do oxigênio mundial. Qual é a errada? Tá super fácil aí. É a letra D, D de dado, não tem tecidos especializados. Se lembra que eu falei que ela não pode estar juntinho a C, no mesmo grupo das plantas? Um dos motivos é isso, não tem tecidos especializados e com isso não formam órgãos. Então, aí a errada é letra D de dado, ok? Segunda questão. As algas são organismos eucariontes importantes para a vida do nosso planeta. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que indica uma função que não pode ser atribuída às algas. Elas, vamos ler todas as alternativas. Produz oxigênio, constitui a base da cadeia alimentar aquática, serve de alimento para outros seres vivos, realiza decomposição ou as algas microscópicas servem de alimento para o zooplâncton. Gente, qual é a errada aí? Tá bem fácil também. É a letra D. As algas, como é que elas vão ser produtoras que produzem o seu próprio alimento e vão fazer decomposição? Não. Os seres decompositores são as bactérias e os fungos. Lembraram? Então, super fácil, né? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, nós vamos tirar. Vamos realizar exercício. É importante, como eu falei no início, anotar os pontos principais, assistir a videoaula. Se for preciso, vocês assistem novamente. Não podem ficar com dúvida, ok? Obrigada pela atenção. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.